Olá! Posso fazer um testezinho rápido com você de conhecimento, mais precisamente sobre a equiparação salarial prevista no artigo 461 da CLT, só para ver se de repente, se você está afiado, fazer uma brincadeira, dar uma descontraída. O artigo 461 é aquele que foi remodelado, né, lá com a reforma trabalhista no final de novembro de 2017. E aí eu vou então só dar uma lidinha rápida para você na parte principal aí do artigo 461. Em seguidinho eu já dou o exemplo e você faz o testezinho rápido aí de seus conhecimentos, tá bom? Vamos acompanhar então o nosso artigo 461 da CLT. O texto dele prevê o seguinte: sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Mesmo estabelecimento empresarial, pessoal, é assim, eu tenho um empregado, por exemplo, que ele é um caixa na matriz e tem outro que é caixa na filial. Eles desempenham a função idêntica, só que um está na matriz e outro está na filial. Então, neste caso, depois da reforma trabalhista, eles não precisam mais ter o mesmo salário, antes eles precisavam ter. Então, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário. Então, se tiver no mesmo estabelecimento empresarial, então 2 caixas na matriz, por exemplo, ou 2 caixas na filial. Um da matriz da filial já não precisa equiparar, tá bom? Parágrafo 1º. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos, tá bom? Então vamos direto ao nosso exemplo e você faz o testezinho rápido de conhecimento. Então, no nosso exemplo, eu dei o nome do nosso primeiro empregado como João. João foi admitido em 1º de fevereiro de 2010 como atendente. Depois o João acabou sendo promovido ali dentro da empresa para a função de caixa. E aí essa promoção ocorreu em maio de 2016, tá? Então ele foi admitido lá em fevereiro de 2010 e ele passou a ser promovido para essa função de caixa em maio de 2016, onde então ele passou a receber o salário de R$ 1.500, tá? Ali como caixa em maio de 2016. E aí temos então a entrada do nosso segundo empregado, que é o Pedro. O Pedro foi admitido em maio de 2017, na função qual? Caixa. Então, o João foi promovido para caixa lá em maio de 2016 e o Pedro recém chegou na empresa na função também de caixa, só que a diferença dele para o João é que o João está lá desde 2010 e começou como atendente, foi promovido para caixa, tá? Então Pedro já foi admitido diretamente como caixa em maio de 2017, um ano depois de João entrar como caixa. Então aí vem a minha pergunta: Pedro, quando ele entrou na empresa em maio de 2017 na função de caixa, assim como o João está atualmente na função de caixa desde 2016. Pedro entrou em 2017. Pedro, quando ele entrou nessa empresa na função de caixa, ele deve ganhar a mesma coisa que João? Será que deve? Será que não deve? O que vocês acham? A princípio você olha assim e aí você vai me responder: menos do que 2 anos, deve equiparar, né? Então, menos do que 2 anos, vamos equiparar? Equipara, será o Pedro ou o João? Aí você, achei os X da questão. João entrou foi em 2010. João tem muito mais até do que 4 anos de tempo de serviço na empresa. Então, Pedro não pode equiparar, não precisa equiparar. A empresa, se quiser, não precisa equiparar Pedro ao salário de João. Pode contratar Pedro por um salário menor, já que João tem mais do que 4 anos de serviço na empresa, mesmo eles tendo ali diferença na função inferior a 2 anos, mas quando a gente avalia o tempo de serviço na empresa, João tem muito mais do que 4 anos, conforme previa ali o nosso artigo 461 da CLT, depois da nossa reforma trabalhista de novembro de 2017. Será, pessoal? Será que então a resposta é não precisa equiparar? Será mesmo? Vamos observar novamente e pensar um pouquinho mais, pessoal. Quando eu falei que foi a reforma trabalhista, novembro de 2017,
quando foi que João, por mais que ele tenha sido admitido em 2010, mas ele passou a caixa em 2016, e Pedro foi admitido como caixa em 2017, em maio de 2017, quando é que existiu o direito adquirido de Pedro a ter equiparação salarial com João? Foi em maio de 2017, quando ele entrou, porque eles tinham inferior ao tempo na função inferior a 2 anos, eles tinham apenas diferença de 1 ano. Então Pedro equipara. Ah, mas e os 4 anos? Pessoal, não tinha nem acontecido ainda a reforma trabalhista. A reforma trabalhista aconteceu só no final de novembro de 2017. Então, mas então isso aí é pegadinha. Não, o que eu quero te mostrar aqui lógico, é pegadinha, uma brincadeira e tudo mais, mas também é um teste. Mas por quê? Porque quando, por exemplo, você vai auditar uma empresa e você vai avaliar a questão de equiparação salarial realmente, por exemplo, você pegou um pessoal lá que não estão equiparados, né? Ou estão equiparados, e é isso que você vai ter que avaliar. Você tem que avaliar não o agora, mas quando foi que foi adquirido o direito. Então, se o direito foi adquirido antes da reforma trabalhista, não existe regra dos 4 anos para excluir a equiparação, entenderam? Se então, quando o Pedro entrou na empresa foi antes da reforma trabalhista, lá ele adquiriu o direito. Lá ele adquiriu o direito da equiparação. Então, se a empresa percebeu que, eu percebi 2 empregados que estão na mesma função e salários diferentes, eles tinham que estar equiparados. Aí você fala, não precisava estar equiparado porque tem diferença de 4 anos. Mas espera aí, você está olhando isso agora, aqui no final de 2019, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ou você observou quando ele adquiriu o direito, quando ele fez jus ao direito. Se ele fez jus ao direito antes da reforma trabalhista, pode esquecer a história do 4 anos. Se tiver tempo de diferença na função inferior a 2 anos, já tem que equiparar, independentemente do tempo de casa. Entenderam? Então essa aí é a minha brincadeira que eu quis fazer com vocês, mas também faz parte de um testezinho de conhecimento para que no momento que, por exemplo, vocês vão fazer uma auditoria ali para observar a questão de equiparação salarial, ou vai fazer um reajuste, né? Saiu a convenção, vou fazer o reajuste. Aí eu vou olhar, depois você tira uma lista lá para ver se todo mundo ficou certinho, se alguém precisava caso de equiparação. Aí quando você vai analisar o caso de equiparação, é que você tem que observar quando foi que eles estão com problema de equiparação salarial, mas e se eles já tinham aí, não surgiu agora, eles já tinham um problema de equiparação salarial. Então, se eles já tinham, o direito foi adquirido antes, e se foi adquirido antes da reforma, é a regra dos 2 anos. Se foi depois da reforma, tem a regra dos 4 anos e a regra dos 2 anos, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês, e espero que tenham gostado. Então, continue compartilhando nossos vídeos, curtindo as nossas redes sociais, e até o nosso próximo vídeo.